Fala galera, tudo bem com vocês? Eu estou de volta e hoje eu vou trazer aqui um assunto bastante polêmico que aconteceu recentemente em relação aos seriados Chaves e Chapolin. Então roda a vinheta. Chaves é impróprio para as crianças? Chaves não pode ser exibido para público infantil? Vamos com calma, vamos analisar isso direito. Recentemente o Ministério da Justiça reclassificou o seriado Chaves e o seriado Chapolin. Inclusive, esse foi o motivo da mudança do horário do Chapolin. Vamos lá. O Ministério da Justiça determinou que Chaves deveria ser reclassificado para não recomendado para menores de 10 anos. E já Chapolin deveria ser reclassificado para não recomendado para menores de 12 anos. Então, primeiramente, vamos fazer aqui aquela análise clássica. Primeiro, Chaves continua sendo exibido das 8h45 até as 9h05, já que é considerado um horário que ainda pode ser exibido programas que são 10 anos. Já o Chapolin, o SBT foi obrigado a mudar para as 10 horas da noite, porque evitaram de colocar ele como 12 anos. E alegaram que Chaves e Chapolin tem conteúdo impróprio que fazem relação às drogas e também Chaves foram acusados de violência fantasiosa. Então vamos lá, Chaves, violência fantasiosa, deixou um pouquinho com raiva. Mas vamos analisar com dois pontos de vista. Primeiramente, Chaves é um seriado que se passa numa vila, onde os personagens principais são as crianças Chaves, Chiquinha e Kiko. Eles têm 8 e 9 anos. Eles vão para a escola e não conseguem passar do segundo ano do ensino fundamental. Eles vivem algumas confusões com o pessoal da vila, sempre fazem muitas atrapalhadas. Eles pensam que a Dona Clotilde é uma bruxa. A Dona Clotilde e o Girafales vivem aquela coisa de vai ou não vai. Seu Madruga não consegue pagar o aluguel ao seu barriga. E também... Maria, somente uma vez eu me enganei. É verdade? E quando? Uma vez que pensei estar enganado. O Jaiminho é o cara que entrega as cartas, o carteiro que entrega as cartas, a Dona Neves é uma velha doida que sempre arruma confusão, a Chiquinha é a criativa, o Kiko é o burro e o Chaves é o simples. Galera, bom, primeiramente, eu vou pegar o exemplo do Diário do Chaves. Primeiro, pelo ponto de vista de que a gente pode dizer que Chaves não é impróprio, que não faz sentido colocar 10 anos no Chaves. Bom, no Diário do Chaves, primeiro, eu vou contar aqui pra vocês uma coisa que eu acredito que vocês não saibam. O próprio Roberto Gomes Bolanhos já disse uma vez que Chaves não é para crianças. Eu sei que vocês sabem disso. No Diário do Chaves, conta que o Chaves foi abandonado pela mãe dele na escola, e aí, porque ela confundiu ele com outra criança, ele acabou indo para um orfanato, onde ele conheceu um menino chamado Sente. E esse menino chamado Sente, infelizmente, ele morreu. Pois é, ele perdeu ele. E ali, o Chaves acabou indo pra rua, onde ele foi sapateiro. E aí, ele também acabou se relacionando com meninos que usavam drogas, sim. E aí, depois ele foi pra vila, passou fome durante muito tempo. E ainda quando ele estava na vila, ele ainda passava fome. Então, pelo ponto de vista, se a gente pegar o que tem no Diário do Chaves, que eu já falei que, inclusive, é um livro que tira um pouco do sentido do humor de Chaves, e coloca uns temas um pouquinho mais delicados de se lidar, como por exemplo a morte do Jaiminho e provavelmente outras questões psicológicas dos personagens mesmo. A gente poderia dizer que Chaves seria o quê? 12, 14 anos? Se não fosse por isso. Então assim, Roberto Gomes Bolanhos, eu já falei aqui no canal e vou falar de novo. Ele soube minimizar muita coisa que tem no seriado, porque ele soube lidar e tratar temas delicados com muita infantilidade. Eu demorei muito tempo para descobrir que Chaves não foi feito para crianças, mas você também não pode dizer que foi feito especificamente só para os adultos. Foi focado no público adulto, provavelmente. Por assim, crianças podem assistir. Então assim, a minha defesa para dizer que Chaves não precisava ser 10 anos, assim, tira a questão da violência fantasiosa, e aí você vai para a parte em relação ao conteúdo das drogas. Assim, a Record ainda tá passando Pica-Pau. E ainda também tá passando Todo Mundo Odeia o Chris também. Entendeu? Então assim, é claro que a gente tem que entender que Chaves é de 1972 e outra coisa, eu vou fazer algumas coisas, outras comparações. Força de Mulher na Record, se eu não estou enganado, é 12. As novelas da Globo, se eu não estou enganado, deve ser ou 12 ou 14. Então, assim, e outra coisa também, eu acho que a gente vive numa sociedade que ela problematiza muitas coisas. Outras visões da época que tinha mudaram bastante, é claro. Existem muitos desenhos de antigamente que não seriam exibidos hoje nem ferrando, nenhum episódio sequer. Pernalonga, Looney Tunes, Pica-Pau, Tom e Jerry.
Scooby, muito de desenho de antigamente não seria exibido. Agora sim, se a gente analisar pelo ponto de vista de ter cuidado com as crianças, a gente pode dizer que Chaves é impróprio? Bem, galera, a questão do cigarro, eu não sei, eu ainda estou um pouquinho na dúvida, um pouquinho na balança, porque o que tá me pesando mesmo é esse negócio de aparecer cigarro no seriado, porque eu realmente acho que é uma coisa que pesa. Porém, ao mesmo tempo, eu acredito que seja uma coisa que, se você tiver psicologia, se você tiver pais que ensinam os seus filhos que isso é errado, eu não vejo muito problema. Chaves, desde 1984 até 2020, Chaves era livre. E hoje ele é colocado para 10 anos. É claro que a visão mudou, outras coisas são consideradas, porém eu não acredito que isso seja uma decisão que eles realmente queriam fazer. É claro, eu não estou acusando de nada, mas assim, é uma coisa que eu achei um pouco desnecessária. A parte da violência fantasiosa eu não vou nem comentar, porque não tem sentido nenhum. E a questão, e provavelmente deve ter alguma relação com aquele negócio das crianças falarem a palavra diabo em alguns episódios. Então assim, é como muita coisa, é como eu aprendi, eu tenho 17 anos, eu ainda não vivi quase nada praticamente, mas o que eu posso dizer eu já assisti muita coisa, eu já assisti algumas coisas violentas que eram 10 anos, entendeu? Então assim, a classificação indicativa hoje, ela é uma coisa que não significa Sim, te perdoo. absolutamente nada na TV brasileira. Porque você classifica uma coisa e às vezes aquela coisa não era pra ser isso, não era pra ser menos, era pra ser menos ou era pra ser mais. Então assim, meu ponto de vista, não precisava ter colocado como 10 anos. Tá errado? Não tá. Assim, 10 anos ou livre não faz diferença nenhuma. Chaves continua sendo assim, aquele seriado que a gente conhece. Agora eu vou falar de Chapolin, porque Chapolin eu vou ser um pouquinho mais rígido. 12? Chapolin, 12 anos? Assim, se você pegar o episódio dos Espíritos Zombeteiros, faz mais sentido você colocar Chaves como 12 do que o Chapolin. Porque assim, o Chapolin ele tem alguns episódios sim que são assustadores, que dão dão entre aspas, medo. Porém, assim, foi bem que o que eu acho que pesou na decisão foi aquele episódio do Chapolin que um homem conversa com o diabo. Eu acredito que deve ter sido esse o único episódio que pesou na decisão de colocar Chapolin como 12. Chaves como 10, eu não teria colocado, mas é justificável. Por conta de aparecer cigarros, eu acredito que é um pouquinho justificável. Não teria colocado, mas é justificável. Agora, Chapolin como 12 é que eu já achei um exagero. Chapolin sempre foi exibido normalmente nas tardes do SBT, e se eu não me engano até no horário assim, meio-dia, 2h15, essas coisas aí. E quando o Chaves voltou para o SBT naquele feriadão, não teve essa polêmica não aconteceu absolutamente nada, passaram normalmente. Uma coisa boa é que Chaves e Chapolin continuam sendo exibidos novamente na plataforma do Mais do SBT. E se eu não me engano, na plataforma do Mais do SBT, a classificação não mudou. As séries continuam sendo livre. E uma outra coisa que eu preciso falar também. Fazer uma comparação com uma outra série que passou no SBT, que eu esqueci o nome agora, galera. Se não me engano era Garotinhos. Essa série, ela era livre. E a classificação dela mudou para 14. Então assim, ela foi durante muito tempo livre e depois eles mudaram a classificação dela para 14. Então assim, você pega um conteúdo que era 14 anos e ele ficou durante muito tempo sendo livre. Então assim, se você fizer essas comparações, não faz sentido Chaves ser 10 e Chapolin ser 12, muito menos. Assim, na minha opinião... Campeão dos burros! Me chamou? Bom, eu me referia ao campeonato local, não ao mundial. De verdade, galera, Chaves, não me critica aqui, tá? Chaves mudar pra 10, assim, não tem aquele, não é o fim do mundo, assim. É um pouquinho justificável, dá pra você entender pelo contexto histórico que a gente tem da TV brasileira, de muitos programas que não foram classificados da maneira certa. Agora, Chapolin 12 é uma coisa que realmente deixa indignado, não faz sentido. Assim, o que eu posso dizer, como uma pessoa que conhece Chaves e Chapolin muito bem, é que Chaves e Chapolin, eles não são impróprios, não são. Eles são de 1970, tinha uma outra visão na época, que era uma época que não tinha problema colocar os desenhos terem cigarro, e uma outra coisa, fazer uma outra comparação, Bob Esponja. Eu sei que Bob Esponja é um desenho muito famoso, porém, o SBT já deixou de exibir ele uma vez. Eu não vou criticar o Bob Esponja aqui, o SBT já deixou de exibir ele uma vez, sendo que tem muitas cenas impróprias no desenho, e tem episódios dele que já foram proibidos em mais de 90 países. Se eu não me engano, o Bob Esponja já foi classificado, se eu não estou enganado, para menores de 12 anos. Então assim, Chaves e Chapolin foram reclassificados pelo Ministério da Justiça. É uma decisão que eles não vão voltar atrás. O que a gente pode esperar é que isso não prejudique o sucesso dos seriados e que crianças não sejam influenciadas pela classificação. Acho que acredito que a classificação seja uma coisa que tem que ser orientada pelos pais, tem que ter aquela calma, aquela paciência. Assim, antes, eu não vou mentir, antes eu achava que 10 anos, é 10 anos, eu só vou poder assistir com 10, é 14, eu só vou poder assistir com 14. A intenção delas é essa, só que elas não funcionam, elas simplesmente não funcionam.
Assim, 10 anos, assim, criança pode assistir ali, 10 anos tem o quê? Violência imprópria e linguagem imprópria. 12 anos, mas teve linguagem imprópria, conteúdo sexual. 14, aí morte, quando você começa a ter bandidagem, crimes. 16, não vou nem falar. Então, assim, é cada um no seu quadrado realmente. Para finalizar, Chaves como 10 eu não teria colocado. Chapolin, se fosse para mudar, eu colocaria no mínimo 10. Então, assim, bem, galera, vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado do meu ponto de vista e entendido os pontos que eu trouxe. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Foi longo. E espero que você tenha sentido minha falta, né? Realmente, porque desculpa não ter aparecido antes. Peço perdão. Tô de volta. 2025, esse canal vai trazer muitos outros temas. Vou ficando por aqui, galera. Chaves 10. Chapolin 12. Só faltou colocar 14, entendeu? 12 eu levei um susto. Inclusive, eu descobri agora, gravando esse vídeo, que colocaram 12. Pensava que tinha sido 10. Bem, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima.